Você pode estar errando não por fazer o mal, mas por exagerar no que é bom. Olá, aqui é o José, mais uma vez aqui na leitura do resumo do capítulo 25 de Provérbios hoje, que foi o capítulo que eu fiz a leitura. Então, o capítulo 25 ele fala sobre a sabedoria no trato com os outros. E o versículo 1 ele explica que esses provérbios de Salomão foram descritos pelos homens de Ezequias, um rei que viveu cerca de 200 anos depois de Salomão e que se preocupou em preservar essa sabedoria. Então, esse resumo ele foi dividido em três partes, de uma conclusão, e a primeira parte dos versos 2 e 7 fala sobre a glória de Deus e a prudência perante autoridades. E no verso 2 ele fala sobre o mistério de Deus, que diz: a glória de Deus é encobrir coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Deus é infinito e seus mistérios são profundos. Mas cabe ao líder ou ao homem sábio investigar, estudar e buscar entender os fatos antes de tomar decisões. Olha só que sabedoria, que profundo isso, né? Porque tem muita gente que toma decisões sem analisar bem o que está acontecendo e acaba se dando mal naquilo, né? Então, portanto, o homem sábio, ele tem que investigar antes, estudar e buscar entender realmente o que está acontecendo, se realmente é aquilo que ele tem que fazer para depois tomar a decisão correta. Essa é a forma que o sábio toma decisões. Antes de analisar tudo, ele não faz isso. E no verso 6 e 7 fala sobre a humildade. Então, Salomão diz aqui que dá um conselho de etiqueta que o próprio Jesus usou mais tarde. Não se coloque no lugar de honra por conta própria. É melhor ser convidado a subir do que ser humilhado e ter que descer na frente de todos. Então, o que que isso nos ensina? É que ao invés de sermos imprudentes e assentarmos em lugares que não fomos convidados só por nos achar importante, porque isso pode ser que tenha pessoas que o anfitrião julgue mais importante naquele momento. Portanto, é melhor você ser convidado do que se antecipar a essa posição. Essa aqui foi a parte um. Na parte 2 que fala sobre a resolução de conflitos e controle da língua, nos versos 8 a 15. Então, mais uma vez aqui ele vai falar sobre a língua, porque a língua ela é perigosa, ela pode salvar ou destruir as coisas ou algo. Então, no verso 8 ele fala sobre não tenha pressa em brigar ou para uma discussão sem ter certeza dos fatos. Então, antes de você for julgar alguém, for procurar briga com alguém, vai procurar entender antes do que está acontecendo, para que você não tome a decisão errada, assim como falou anteriormente no versículos que o sábio que faz antes de tomar decisões, né? No versículo 2 ele fala que tem que investigar, estudar e buscar entender melhor os fatos. Então, não tome a briga antes de você entender os fatos reais. E no verso 9 e 10 fala sobre fidelidade e discrição, que diz: se tiver um problema com seu vizinho, trate com ele em particular. Não saia espalhando o segredo alheio, ou sua reputação ficará manchada para sempre. Então é assim, você não tem que ser fofoqueiro. Se você está sabendo do segredo de uma pessoa, não saia espalhando aí, porque isso não vai ser bom para você. Isso pode até prejudicar a pessoa, mas você ficará manchado como um fofoqueiro, pessoa que não guarda segredo. Então a sua confiança vai para o ralo. No verso 11 ele fala sobre a palavra certa, que diz: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Falar as coisas certas na hora certa é uma arte valiosa e bela. Então temos que nos policiar e temos certeza que a hora que iremos falar alguma coisa seja realmente a hora certa, porque se for a hora errada, isso pode acabar atrapalhando a nossa vida. Então, na parte 3 ele fala sobre o domínio próprio e o equilíbrio, nos versos 16 a 28. Então, esse capítulo aqui, ele fala de algumas metáforas práticas, né, sobre limites. Então, do verso 16 a 27, ele fala sobre o mel, que diz: achastes mel? Uma pergunta. Como o que te basta?
ou seja, coma o que te basta, para que não te fartes dele e o venhas a vomitar. Até o que é bom, se for exagero, faz mal. O segredo da vida é o equilíbrio. Então aqui nos ensina que tudo aquilo que é exagerado pode nos fazer mal. Por exemplo, se você comer demais, aquilo vai te prejudicar. Você vai ficar com o estômago muito cheio e isso pode causar vômito. Você pode, por esse hábito de comer demais, se você engordar, ficar com a barrigona, o buchão, e isso pode te trazer alguns malefícios em questão de saúde e estética, para quem gosta de ser fisicamente bonito, estética, né, na parte estética. Se você ficar barrigudo, ficar com aquelas pneuzinho do lado, isso pode te fazer ficar doente, depressivo depois disso, né? Então vamos fazer as coisas em equilíbrio. Isso também vale para, por exemplo, ficar muito tempo nas redes sociais, no celular e outros pontos. Aí você pode analisar o que você está fazendo demais e para que você possa ter equilíbrio na sua vida em relação a isso, tá bom? No verso 17 fala sobre a visita, que diz: Não frequente demais a casa do seu próximo, para que ele não se canse de você. Até a amizade é preciso dar espaço. Então aqui eles nos ensinam sobre a questão de, por exemplo, se você costuma ir com frequência à casa de alguém, a um determinado lugar, aquilo pode enfadar as pessoas e isso pode prejudicar a sua convivência com essa pessoa. Então eu costumo dizer assim, que se você vai sempre no lugar com uma frequência muito grande, aquilo vai fazer com que as pessoas não sintam falta de você. Agora, se você for a um lugar e passar uns dias sem ir lá, pode ter certeza, pode ter acontecido com você, como já aconteceu comigo. Ah, você sumiu. Mas isso que significa é que a pessoa sentiu falta de você, porque anteriormente você frequentava ali direto. Então, se você ficou afastado um tempo, a pessoa vai sentir falta. Nossa, fulano nunca mais veio aqui, não sei o quê. Entendeu? Então é isso. Isso é um exemplo que já aconteceu comigo. Eu busco sempre não frequentar os lugares com muita frequência, para que isso não venha ser enfadonho para a pessoa que estão nesse local. No verso 21 a 22, ele fala sobre carvões em brasa, que diz: Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe pão. Fazer o bem a quem te odeia é como amontoar brasa sobre a cabeça dele. Faz com que ele sinta o calor da própria consciência e Deus te recompensará por isso. Muito importante esse ensinamento aqui. Então, e no verso 28 ele fala sobre cidade derrubada, que diz: Como cidade derrubada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Sem domínio próprio sobre suas emoções e língua, mais uma vez a língua aqui, né? Você fica totalmente vulnerável aos ataques da vida. Que ensinamento. Então, temos que ser forte em espírito e controlarmos nossa língua. Provérbios 25 ele foca no equilíbrio. Nem muito mel, nem muitas visitas, né, nos lugares. Não vamos visitar demais em determinados lugares, seja a casa dos outros, algum local que você costuma frequentar. E muito cuidado com as palavras. A palavra tem poder. Tudo foi criado com o poder da palavra. Portanto, vamos saber quando e o que falar. E a hora certa de falar. Então, assim, se você tem que entender que a pessoa sábia é aquele que sabe os seus limites, né? E respeita o espaço dos outros. Não tem gente que, se ela está bem, não importa se as outras pessoas ao redor estejam bem. Então, nós temos que ser sábios e fazer com que todos no ambiente, em determinadas situações, estejam bem também, para que não fique chato, né? Ficar chato. Então, se você gostou dos ensinamentos que está sendo passado aqui nesse resumo do capítulo 25, deixa aí nos comentários a sua opinião, o que você achou. Compartilhe aí com alguém que você acredita que possa se beneficiar desses ensinamentos. Curta, compartilhe, faz aí o que precisa ser feito. E nos vemos no próximo resumo. Até mais.